E quando a gente surgiu em 2016, a gente determinou muito claramente o que a gente queria. A gente queria ter uma empresa forte, uma empresa com uma marca consolidada, mas que principalmente entregasse para os clientes um produto melhor, num preço acessível. E aí em 2016 a gente bateu o primeiro prego na madeira e oficializou a Colinas Engenharia. Com o tempo, a Colinas ela buscou sempre empreendimentos maiores. Então saiu do Colinas Village de 20 apartamentos. Em seguida a gente produziu o Portal das Orquídeas com 16 apartamentos, porém com área de lazer maior. E em seguida veio o Portal das Bromélias com 32 apartamentos. E a gente pode dizer que a Colinas é uma das poucas empresas de Campina Grande, uma das poucas empresas do mercado paraibano e, por que não, do mercado do Nordeste, que investe efetivamente em tecnologia de construção. A gente trabalhou inicialmente o sistema construtivo laje nervurada, depois a gente passou por outros empreendimentos com blocos de alvenaria estrutural e agora com o Portal das Palmeiras a gente está trabalhando com o sistema de paredes de concreto moldado em loco. Então a gente durante esse período, 2018 até aqui, a gente já teve grandes mudanças, tanto na parte administrativa quanto na parte de inovação, na parte de engenharia. Normalmente você quer melhorar a tua construção, para isso você aumenta muito o custo, você repassa esse custo para o cliente não tem condição de pagar esse custo mais alto e esse ciclo não tem fim. Se você não tem a capacidade de investir em tecnologia, em gente, no ser humano que vai te ajudar a construir isso, e em um processo efetivo, isso de fato demanda muito investimento mental, humano e de capital. Se você tem essa capacidade de fazer isso, você consegue sair desse ciclo. E a gente viu essa possibilidade, realmente investiu nisso, entendeu que era o momento e nós conseguimos. O grande objetivo da Colinas, como construtora, é entregar um produto popular e com várias outras qualidades. Não é porque é popular que vai ser feito de toda forma. Hoje a Colinas ela conta com vários sistemas de obra, tanto para controle como também para fiscalização. Então é interessante que a gente vê o crescimento da empresa, principalmente no que diz respeito a processos internos, né, de organização de documentos, organização financeira, de melhorias de processos internos, de implementações de sistemas. E trabalhar num ambiente desse que nos permite aplicar melhorias, buscar novos métodos, que possam sempre, no final, nos dar melhores resultados, isso motiva muito os seus colaboradores. Então, se parar para pensar sobre o crescimento da empresa, né, a gente pode considerar um crescimento exponencial, né? A gente não tem um crescimento linear. A gente começou com empreendimentos muito pequenos na cidade e hoje a gente já está com empreendimentos que se comparado a empresas de longa data, né? Não, a Colinas, sem dúvida, eu costumo dizer aqui no ambiente de trabalho que a Colinas é uma mãe, né? Então, representa meio que a figura de uma mãe no ambiente profissional, digamos assim. Se eu puder dizer dessa forma, seria basicamente isso. E a Colinas é isso, crescimento constante, com pessoas que amam o que fazem e mais do que isso, pessoas que sabem o que querem. Então, essas três palavras resumem bem o que é a Colinas. Desafio constante, resiliência constante e orgulho no final da linha. Orgulho pelo produto que a gente entrega. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. E como vocês podem ver, aqui ao meu lado tem um rosto bem conhecido por vocês. Inclusive, me pediram para ele voltar aqui.
Mas hoje ele não voltou como convidado, não. Ele voltou como meu colega de bancada. Olá, gente, bom dia. Prazer imenso estar aqui no Regenera Podcast, substituindo uma pessoa que é insubstituível, que é o nosso querido Marcos Túlio. Estamos aqui nessa manhã para a gente dar nossa colaboração nesse papo maravilhoso de hoje. Obrigado por ter aceitado esse convite, Ítalo. E eu queria anunciar quem tá aqui na minha frente. Gente, maravilhoso. Vai ser uma manhã, que hoje a gente tá gravando pela manhã, de muita risada, muita conversa edificadora, muitas reflexões que esse cara me faz refletir bastante. Ele é um palestrante espírita, autor de 3 livros maravilhosos sobre temas diversos, mediunidade, família, que vem, e também roteirista, né, do canal Amigos de Luz ou é da Luz? Da Luz, que eu gosto bastante e traz essas reflexões espíritas com um tom de humor que abraça e acolhe todo mundo, independente de religiosidade. Eu tô falando dele, de Tiago Brito. Seja muito bem-vindo ao Regenera Podcast. Eu tô em casa, afinal de contas, o Espiritismo vem com essa proposta de nos regenerar, de regenerar esse mundo tão doente, de regenerar os corações. Então, eu tô em casa, tô aqui tentando me regenerar. Vamos ver se eu consigo. Todos nós estamos tentando, né? Reencarnamos para isso. Isso aí. Então, Tiago, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria entender, acho que todos nós temos uma curiosidade ao seu respeito para entender como foi esse seu início na trajetória do espiritismo, nessa sua parte comunicativa que é tão maravilhosa, enriquecedora para a gente. Fala um pouquinho para a gente, Tiago, como foi esse início aí para você? Olha, tentar falar um pouquinho, porque são muitas camadas. Eu acho que o espiritismo ele encanta quem é inconformado com as religiões tradicionais, quem não se identifica, quem não curte certos posicionamentos. Eu vi no espiritismo uma doutrina que não tem preconceitos, nós não cabemos numa caixinha. Me encantou o fato de ser uma doutrina que busca estar fora desse mercantilismo, desse mercado da fé, não é? A moeda de Judas não é bem-vinda nas nossas práticas. Então isso tudo foi me encantando. Eu comecei a ver nas casas espíritas as pessoas fazendo o quê? Trabalhando lá gratuitamente. Às vezes em pé, o dia inteiro, né, Ítalo? Acho que você sabe o que é isso. A gente está lá e a gente vê os voluntários, enfim. Olha, aqui o atendimento é de graça, aqui a gente dá de graça, o que de graça a gente recebe. Então, isso tudo me encantou. E lógico, as respostas que a gente vem buscar dentro do espiritismo que a gente não costuma encontrar em outro lugar. Aqui a gente entende que existem coisas além dos nossos olhos. Então, isso foi o que me trouxe para o movimento espírita, para o espiritismo, né? Agora, como eu vim parar aqui nesse podcast, como fui parar em cima dos palcos, como eu fui parar nas palestras, aí é outra história. Nossa, que maravilha. Então, Tiago, baseado nisso, eu acho que a gente está precisando muito hoje de pessoas como você que está trazendo essa parte mais comunicativa do espiritismo, até porque a gente escuta muito na boca do jovem que o espiritismo é chato. Verdade. E a gente precisa botar uma tonalidade de mais alegria para as pessoas nessa questão, não é verdade? Amigo. Então, o meu propósito de vida hoje é trazer uma linguagem mais palatável, mais fácil de entendimento, acessibilidade. E tem uma confusão muito grande no movimento espírita. As pessoas acham que ser espírita é falar como Chico Xavier, como Divaldo, como... É uma fala minha que costuma ser super mal interpretada. Quem é ele para criticar Chico Xavier e Divaldo? Querido, interpretação de texto, pelo amor de Deus, eu não estou criticando eles, são maravilhosos. Estou dizendo o seguinte, eles falavam com o vocabulário da década de 60, 50, 70. Eles falavam com o vocabulário do tempo deles. Se você em 2026 quiser falar igual a ele, eu acho que você está com algum problema, você não está bem. Porque você vai parecer um extraterrestre, né? Então, a gente pode trazer o conteúdo espiritualizado e profundo, mas falando como alguém normal que vive em 2026. Então, essa é a proposta. A leveza, o humor, a simplicidade do jeito de falar. Eu acho que identifica mais o público,
Mostrar que nós somos tudo um bando de Zé Mané, somos gente da gente, somos todos iguais. Eu acho que isso aproxima o público, essa simplicidade na comunicação. Maravilha. Show. Eu percebo dentro desse meio espírita que existe uma valorização muito do erudito, né? Daquilo que é clássico, daquilo que é intelectual. E acaba que o humor não entra nessa classificação do erudito. Não é muito bem visto como uma coisa elevada, que é o que a gente referencia como as esferas mais altas da espiritualidade. Como é que você enxerga, né? Onde o humor se encaixa dentro do espiritismo? Que é essa busca pelos espíritos mais elevados, por essa mensagem mais edificadora. Então, o preconceito das pessoas leva a isso, né? As pessoas mais preconceituosas, né? Pré-conceito, elas conceituam antes de conhecer. Quem tem alguma resistência com o humor, Kardec vai dizer que você tem que ir lá, ver, olhar, analisar, e aí você vai tirar uma conclusão. Agora, falar sem ver é muito lamentável, né? Mas, graças a Deus, o sucesso desse trabalho com humor está sendo muito maior do que eu imaginava. E é justamente sair dessa caixinha, né? Você for tão bonitinha, queria até ter uma filha assim, se você quiser, eu posso até estar te adotando. É tão bonitinha a questão do erudito, e é isso mesmo, você sintetizou perfeitamente. Eu quero tirar o espiritismo dessa caixinha erudita. Eu quero dizer que o espiritismo pode ser erudito e pode ser popular. O espiritismo pode ser elegante e pode ser despojado. Eu acho que tem que ter espiritismo para todos. Jesus para todos. Para quem tem escolaridade e para quem não tem. Para quem é ranzinza, chato e mal-humorado e para quem é divertido, alegre, jovial. Eu acho que a gente tem que diversificar. E o humor faz isso. Maravilha. Perfeito, acho que você respondeu Tudo. tudo, foi. Capilarizar o espiritismo seria isso, né? Você leva esse seu lugar dentro das redes sociais como uma missão de capilarizar o espiritismo, de divulgar essa mensagem para todos? Todos temos uma missão. Falar que, Tiago, é sua missão, fica estranho, parece que eu sou um espírito missionário. Não sou. Na verdade, eu sou o mais doente de todos. Só que, o que a gente entende? É uma tarefa que eu abraço com força. Muitas vezes, eu tenho que arrumar ânimo, tenho que arrumar tempo, tenho que arrumar energia para fazer. Não é fácil. Minha esposa sabe que às vezes a minha vontade é jogar o celular longe, porque acaba te consumindo energia. Mas eu entendo que seria muito egoísta da minha parte não ter um Instagram. Seria muito egoísta da minha parte não fazer mais esse trabalho, né? Usar meu tempo para o meu descanso, para o meu lazer, seria uma delícia. Mas eu entendo que é uma tarefa de todos nós. Divulgar espiritismo, Thaisinha, é tentar acreditar no mundo melhor. É tentar construir uma sociedade melhor. É trabalhar com caridade, entendendo que todos os corações merecem conhecer essa verdade que nos encantou na busca pela nossa regeneração. Então é uma tarefa, sim. Missão pode ser mal interpretado, mas é uma tarefa que eu abraço com força, porque eu acho que é a oportunidade que Deus me dá de tentar me melhorar. Maravilha. Excelente. Puxando esse gancho, né? Dessa sua questão, a gente vê hoje o pessoal, no meio espírita mesmo, colocando sempre tudo dentro de uma caixinha de regras, de posições, de como você tem que se comportar, como você tem que ser. E aí, a minha pergunta para você agora é a seguinte, Tiago: como trazer a mensagem do Cristo para a gente sem ser dentro dessa caixinha, mas uma mensagem aberta? Como é que a gente pode trazer esse Jesus que o Espiritismo nos traz sem colocar a gente dentro de uma caixinha preso, mas uma mensagem universal? E então, vamos lá. Pode dar polêmica aqui? Pode, Por tá favor. liberado. De acordo com a visão de mundo de cada um, você pode dar a sua interpretação. E a gente vê a Bíblia sendo mal interpretada de formas diferentes. Isso também pode acontecer na doutrina espírita. Se eu quiser falar que Jesus é de direita e conservador, eu consigo, eu monto esse discurso e consigo. Se eu quiser falar que Jesus é de esquerda e progressista, eu também consigo. Tudo de acordo com o meu interesse e com a minha opinião. E Jesus está em todos os lugares. Jesus tem que chegar na direita, Jesus tem que chegar na esquerda, mas Jesus está muito acima dessas coisas. Então, eu vejo Jesus, o Jesus hétero, o Jesus homoafetivo, eu vejo Jesus rock and roll, o Jesus música clássica, eu vejo esse Jesus que é capaz de ocupar todos os espaços. Por quê? Porque amar o próximo, porque ser alguém melhor, isso não deve caber em caixinhas.
né? Então, a gente deve colocar essa verdade universal acima disso tudo. Eu penso que a gente precisa sair desse nosso egoísmo, de achar que as pessoas têm que pensar igual a mim, que as pessoas têm que agir igual a mim, que elas têm que ter o meu time de futebol, o meu partido político, a minha visão de mundo, e o espiritismo é para todos. Eu sonho em ver palestrantes com turbante na cabeça, ou com dreadlock Rastafari, ou com suas tatuagens, seus piercings. Eu quero ver palestrantes de todas as camadas da sociedade. O IBGE insiste em mostrar para a gente que a gente está restrito a uma faixa etária mais elevada, que a gente está restrito aos irmãos do nível maior de escolaridade, e a gente precisa se olhar como uma coletividade. Nós precisamos nos hermanar, a gente precisa parar de segregar para unir. Só aí o espiritismo vai ganhar mais espaço. Maravilha. É. Respondeu. E a verdade é que, assim, a maioria das pessoas não criam certas resistências às religiões como um todo, não só ao espiritismo, não por discordar do amor, do perdão, né, dessas leis amorosas, mas por discordar da forma com que elas são apresentadas. Da maneira com que a gente apresenta um Deus muitas vezes punitivo, muitas vezes segregador, né? De que forma a gente pode, né, fazer com que comunicar esse conceito de um Deus mais amoroso, para que a gente possa, de fato, trazer uma ideia de amor fraternal universal, de união, e não de segregação. Então, peraí. Se esse corte chegou em você que é ateu, você que é agnóstico, você que tem pé atrás com todas as religiões, que sabe que nós religiosos, a maioria de nós, a gente não vale muita coisa, não. Você tem o pé atrás e tem toda a razão. Eu quero te dizer o seguinte, o espiritismo, ele tem uma ruptura. Ele não concorda com um Deus que quer ser bajulado, adorado. Muitas pessoas acham que tem que puxar o saco de Deus, né? Deus, eu vou te adorar. Deus, eu vou te louvar. Deus não tá nem aí. Deus não quer puxação de saco. O Deus que a gente acredita não é um cara de barba branca sentado num trono. Para nós, Deus nem é uma pessoa. Que é Deus? É uma inteligência suprema, soberanamente justa e boa. Então, para a gente, Deus quer essa energia, Deus quer essa força inteligente, capaz de fazer os planetas não se chocarem, capaz de fazer o seu coração bater, e até hoje a medicina não sabe explicar como é que isso acontece. Essa fotossíntese que troca o ar da forma perfeita para os seus pulmões, essa energia soberana, a gente acredita que isso aqui é uma coisa da gente. Amor, justiça. E o espiritismo não espera que venha uma fórmula mágica, que se abra um portal mágico e que de uma hora para outra o mundo fique melhor. Não. A gente acredita que se a gente quer um mundo melhor, nós temos que construir. Tem espíritas que não gostam quando eu uso o termo justiça social. Aí vocês vão ficar chateados. Problema de vocês. Mas eu acho sim que é um dever nosso construir justiça social. Eu acho que se a gente quiser chegar no mundo de regeneração, quem vai fazer esse mundo de regeneração somos nós. Então, você que questiona todo esse sistema religioso implantado hoje em dia, eu acho que vale a pena você conhecer as ideias do espiritismo. A gente é meio rebelde, a gente é meio teimoso, mas a gente busca a lógica, a fé raciocinada para que faça sentido. Que maravilha, isso aí. Lembrando que Kardec era um defensor da justiça social. Sempre que a gente encontra os escritos dele na Revista Espírita, Kardec ele enfatizava que a sociedade só seria uma nova sociedade se nós tivéssemos a consciência do nosso papel na sociedade. Nossa, Ítalo, que boa lembrança. É muito importante, que eu acho que o Kardec ele é aquela pessoa que eu leio e sempre me arrepio. Sempre que eu estou lendo os discursos dele, principalmente os discursos da Sociedade Parisiense Espírita na revista, eu sempre vejo esse olhar de justiça que ele tem. Então a gente não pode perder o fio da meada, né? Jamais. Senão a gente se perde no meio do caminho. Ítalo, a gente não conhece Kardec. Kardec não é um cara que juntava papel. Kardec era um intelectual que fazia o seguinte, olha o que Kardec diz pra gente. Igualdade, liberdade e fraternidade. Essas três questões vão ser capazes de construir uma nova ordem social. Kardec, tem gente que ainda diz, Kardec é racista. Kardec é totalmente a favor da igualdade. Não pegue um trecho sobre a frenologia, sobre aquela caixinha que existia, conceituando raças, né? O que é lamentável na Europa do século... Olha, gente, a gente está falando de 1800, lá vai fumaça.
Se até hoje os povos originários são descartados, se até hoje o povo negro é visto como submisso, imagina na Europa branca de 1850. Então, Kardec, vivendo aquele tempo, ele era um homem daquele tempo. Ele achava que a ciência daquela época era a ciência que estava certa. Então ele não chegava a discordar. Porém, se você estuda o Espiritismo, você vai ver a busca de Kardec por elevar todos os irmãos, por promoção social. Kardec, ele abre um banco em Sociedade com La Chatre para conceder crédito aos pobres que não tinham crédito nos bancos oficiais, porque os bancos só dava crédito para quem tinha grana. Então o pequeno, ele era condenado a ser pequeno para sempre, e Kardec entra nessa. Isso depois ganha prêmio Nobel da Paz com Yunus, que copia a ideia de Kardec. Kardec funda uma escola só para mulheres, para a formação de mulheres, porque ele estava preocupado, porque as mulheres submissas não alcançavam seu lugar nas academias e não alcançavam seu lugar no mercado de trabalho. Kardec sempre buscou essa igualdade, essa fraternidade, essa liberdade para todos. E muita gente não conhece esse Kardec revolucionário. Eu não conhecia, eu tô sabendo dessas informações agora. Te falei muito superficialmente. Se você pesquisar, você vai ficar surpreso. É por isso que eu falo, Thaís, a gente precisa muito voltar para a nossa base, que é Kardec. A gente precisa mergulhar mais no estudo do que ele deixou. Cara, são 23 obras do cara. 23 obras. Tem gente que pensa que são 5. A gente para o Pentateuco. Às vezes nem o Pentateuco o pessoal tá lendo. Uhum. E nós temos 23 de uma riqueza inigualável. Mas aí, eu quero puxar agora uma outra questão com você, Tiago. Na minha página, você sabe que eu posto seus vídeos, acho muito bacana tudo que você coloca. E você colocou um vídeo uma vez falando sobre a questão de uma frase do Chico Xavier com relação a quando o Chico afirmava que o telefone tocava de lá para cá, né? E que essa frase foi muito mal interpretada ao longo dos anos por muitas pessoas, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente hoje a visão que a gente tem hoje dessa frase, que a gente não tá aqui desrespeitando o Chico, nem a pessoa dele. Mas vai ter comentário dizendo que você tá fazendo isso. Mas vai ter comentário dizendo, vai ter gente perguntando quem sou eu para criticar Chico ou quem é o Tiago. Mas aprofunda aí pra gente essa questão, Tiago. E aí, o telefone só toca mesmo de lá pra cá? Irmão, bom, se o pessoal comentar, é bom que dá engajamento, não tem problema. Mas olha só, queridos, eu não tô criticando o Chico. Eu tô criticando o fato da gente entender errado o Chico. E a gente pode sim analisar e criticar Chico, sim, porque na religião que o espiritismo não é religião, mas na doutrina que eu sigo, a gente pode ter análise crítica, a gente pode analisar sim, né? Outras linhas religiosas você não pode criticar, são santos imaculados, mas se eu quisesse analisar Chico, eu poderia, embora as pessoas não estivessem preparadas para isso, né? Mas vamos lá, essa frase de Chico, o telefone toca de lá para cá, não é uma proibição para evocação de espíritos. Exato. Né? Quem estuda espiritismo e estuda livro dos médiuns vai ver que o Guia de Médiuns e Evocadores, que é o livro dos médiuns, inclusive vai nos ensinar como fazer essa evocação. Isso. Como fazer essa evocação a propósito de Deus, em nome de Deus e para fins elevados, buscando essa proteção espiritual na reunião, no trabalho. Mesmo assim, não somos totalmente isentos de sermos enganados, mistificados e tudo mais. Mas não existe essa proibição. Não, mas o Chico falou, o telefone só toca de lá para cá. O Chico precisava dar uma justificativa para as pessoas que o procuravam, achando que ele estava pronto para entregar a mensagem o tempo todo. Exato. Minha mãe morreu, meu filho morreu, meu tio morreu, meu papagaio morreu. O Chico chegava, olha, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, se essa pessoa precisasse comunicar, o Chico fez tipo assim, dá uma segurada aí, meu querido, dá uma... Se tiver que ser, será. Senão o Chico não ia ter tempo para ir no banheiro mais. Ele ia ficar evocando o espírito o tempo todo para receber carta para atender todo mundo. Exato. Então quando ele fala, não, o telefone toca de lá para cá, e tipo, se tiver que acontecer, se for urgente, se for muito necessário, esse espírito vai me procurar e vai trazer a mensagem. Mas não existe essa proibição. Quem estuda o livro dos médiuns
Gente, a gente não pode ser espírita e médium sem estudar o livro dos médiuns. Impossível. Mas está sendo cada vez mais possível, porque eu tenho visto barbaridades. Então, eu acho que está esclarecido. Chico maravilhindo, Chico o maior carteiro espiritual que já houve. Mas a gente precisa contextualizar o que ele disse. Verdade. Você viu que eu fiz uma pausa? Vi. Pessoal, Chico tinha essa missão de trazer essas cartas. Nem todos os irmãos têm essa missão. E a gente precisa ficar atento. Eu tenho visto na internet denúncias, suspeitas de irmãos que existe a possibilidade de estarem usando recursos de redes sociais, pesquisas, Google, internet, sites de dados pessoais para a fabricação de cartas consoladoras. E aí eu quero jogar aqui para vocês. Participem, vamos lá. Sim. Vale tudo para consolar? E se a carta não for verdadeira? E se for forjada, mas está levando consolo? A pessoa está sofrida, vai ser consolada. Vale tudo? Não. Jamais. Não vale. E eu criei até um conceito a respeito disso, chamado de falso consolo. O falso consolo que a gente acaba tentando fazer para consolar o outro, nem sempre é tão bom, nem sempre é consolador. Porque a gente acha que os médios têm a obrigação de sempre estar consolando, e a gente vê muito médio escorregando nesse quesito. Por achar que ele deve ser uma máquina 100% de consolo, começam a criar coisas na cabeça dele, situações que não são produtivas e corrompem a imagem da doutrina. É isso. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver hoje sites no Instagram oferecendo carta psicografada. Gente, né? É um absurdo isso. E o pessoal lá, às vezes entrando, às vezes até pagando, Tiago. Não, às vezes não, sem pagando. Mas isso já foi desvendado, né? São sites com falsos médios, falsos mesmo. É criado um personagem, pega uma foto de uma outra pessoa, pega uma foto da tua tia, coloca lá, médium fulano de tal, a tua tia quando olha fala, meu Deus, estão usando minha foto. Então eles criam personagens. Hoje é muito fácil. Você conhece o trabalho do Raoni? Espiritismo Arretado. Conheço. Espiritismo Arretado. Conheço. Ele fez um vídeo maravilhoso. Ele começa a ler uma carta e fala assim, gente, recebi uma carta psicografada. A minha avó. Já viu? E ele começa a ler a carta e você vai chorando com ele no vídeo. Aí quando chega no final, ele fala, pois é, eu mesmo fiz essa carta com inteligência artificial. Eu joguei dados simples e ela me fez essa carta aí. Nossa. Então, a gente precisa ficar atento. Tem esses sites, né, que vendem coisas e a gente sabe que não é espírita, mas existe a possibilidade de haverem esses médios que têm feito isso. Ou para sua própria vaidade, ou para se colocarem como os novos Chicos Xavieres, plural de Chico Xavier, Chicos Xavieres. Ou até com a boa intenção de consolar. Vamos entender que a intenção desse coração é o seguinte, gente, o espírito não está vindo, não veio nada, mas vamos consolar essa pessoa que ela está muito sofrida? Então aí a gente deve pensar o seguinte. Kardec diz que é melhor você aceitar, é melhor você negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então quer dizer que agora, vamos aceitar essas mentiras para poder consolar? E o que vai acontecer? A doutrina espírita, ela vai cair em descrédito. Lá, esse negócio de espiritismo é tudo falso mesmo, é tudo mentira. Aqui, ó, descobriu mais um médium aqui que está enganando os outros. Então, a gente precisa ficar muito atento, sabe? Kardec, que é tão desconhecido nosso, ele vai dizer que a gente tem que ter análise crítica. Mas veio do médium fulano de tal. E daí? Não concordo. E, meu Deus. Eu vou falar. Eu vou ser cancelado. Não tem problema, não. Nem toda a psicografia de um Chico, de um Divaldo, eu vou dizer amém. Eu vou querer ler, eu vou querer interpretar. Para mim, aquele negócio do bônus hora de André Luiz não me desce até hoje. Essa troca, essa negociação, não, eu tô fazendo isso aqui para ganhar bônus hora, eu achei muito estranha essa teoria. Algumas colocações de André Luiz é maravilhoso. Ele traz um monte de coisa boa. Ele traz convite para transformação. Mas tem coisa que, para mim, com o olhar de Kardec, não cola. E eu vou analisar, eu vou reter tudo que eu acho que é bom. Então, a mesma coisa, mas o médium que psicografou isso, médium maravilhoso, ele tem uma obra social linda, e ele doa todo o dinheiro dele. Mas não quer dizer nada, a gente tem que analisar. A gente precisa analisar. Deixa eu te contar uma coisa, aproveitando até que... Conta essa fofoca aí. Até que a pessoa que fez isso está aqui. Minha sogra estava lendo Nosso Lar, né? E ela lendo Nosso Lar, teve uma página lá que André Luiz falava da mulher.
e uma imagem que a André Luiz mostrava muito preconceituosa sobre a mulher. Ela leu, me mostrou e fez, eu não tô acreditando nisso não. Fechou o livro e disse, eu não tô acreditando nessa informação aqui que ele passou, não. E Nossa, olha, é corajosa, né? pois é, e olha que a minha sogra, ela é uma pessoa que eu vou considerar ela como uma pessoa ainda recente na doutrina, tá estudando agora, mas o olhar crítico, analítico dela, mesmo vendo aquela passagem ali, mostrando a figura da mulher como uma figura muito simplória, ela não concordou. Fechou o livro Nosso Lar e não terminou de ler. Colocou a sogra com essa figura submissa, né? Quase Uma inferiorizando a mulher. submissa, uma coisa mais inferiorizada. Ela disse, não, isso aqui eu não concordo. Aí fechou o livro e não leu mais Nosso Lar. Ó, depois a gente faz um episódio só as coisas que eu não concordo. Tá? Porque Kardec diz que o espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Lá tem gente andando de ônibus. Aeróbus, né? Eu sei, tem coisas assim. Enfim, então eu acho que é importante a gente ter essa análise crítica, gente. Não tem jeito. Kardec diz para sermos assim. Ele nos convida a isso, né? Ó, cada livro desse, quando eu recebo psicógrafo, eu mando para um monte de gente analisar. Falo, gente, vê se tem alguma coisa estranha. Vê se bate, né? Ué, esse cara aqui se apresenta, Espírito Júlio, traz uma obra maneiríssima. Eu fico com medo, cara. É só porque é um espírito que eu vou acreditar? Vamos entender qual é o objetivo disso, vamos questioná-lo, vamos perguntar, vamos indagar, vamos ver se existe uma lógica, vamos confrontar com o que está dito na doutrina espírita, vamos ver se faz sentido. Porque se a gente não vigiar, você que é médium, que tem mediunidade, quer dizer que se aproxima um espírito de você, coloca um monte de minhoca na sua cabeça e você vai passar por papel e vai entregar para os outros. Então a gente precisa ter esse pé atrás. Kardec diz para a gente ter sempre pé atrás. Maravilha. E aí, quando você tenta passar essa mensagem, né, em larga escala nas redes sociais, e você tenta trazer isso para um maior número de pessoas, né, nessa sua intenção de acolher, às vezes as pessoas confundem, né, o paradoxo, né, acha que para simplificar a mensagem você superficializa, e é justamente o contrário, porque só consegue sintetizar aquele que verdadeiramente entende. Então, eu queria entender como é que foi a sua fundamentação em Kardec. Hoje, sua mensagem ela é pautada apenas em Kardec, porque você acabou de fazer pequenas críticas a outros livros, né, da psicografia, mas você utiliza também de Chico, de Divaldo. A tua mensagem hoje nas redes sociais, ela é pautada nos livros básicos? Como é que funciona? Não existem livros básicos. São livros fundamentais. Legal. Eu gosto de trocar. As obras básicas eu gosto de chamar de obras fundamentais. Eu tenho respeito e admiração por Chico e Divaldo. Eu não concordo com todas as colocações. Eu tenho ressalvas a alguns trechos. Eu acredito que não existe médium infalível. E agora eu vou ser crucificado. Na doutrina que eu escolhi não tem santo. Então eu não tenho São Chico Xavier nem São Divaldo. Para mim são homens muito mais evoluídos que eu. Para mim são homens muito à frente de seu tempo, e são homens com obras de amor assim absurdas, viveram pro amor. Então isso não se discute. Mas para mim Kardec é a base mesmo, não tem jeito. Então Kardec fez um trabalho lógico, um trabalho racional. Kardec, Thaís, ele trabalha com esse controle universal, confrontando, entendendo se tem concordância, e quando há divergência, questionando para que houvesse um controle maior. Só que, em contrapartida, embora eu não concorde com uma outra colocação de Chico e Divaldo, eu vou dizer para vocês que se não tivesse Chico e Divaldo, o espiritismo já teria morrido. Exato. Tem algum romance espírita que você não concorda com tudo? Tem. Mas eu apoio o lançamento do filme Nosso Lar. Eu fui nas gravações Nosso Lar 1, 2 e 3. Maravilha. Eu participei da revisão de roteiro Nosso Lar 3. Concordo com tudo? Não. Mas eu sei da importância desses romances na divulgação da doutrina espírita. Eu gostaria que não tivesse algumas coisas, mas tem. Mas por que será que tem? Porque talvez seja necessário. Acho que a gente precisa de uma novelinha. Por exemplo, eu não acredito que exista banheiro no mundo espiritual. E o pessoal lê Violetas na Janela, tem banheiro. Nosso Lar tem casa. Eu não acredito que você tem que ter uma cama com roupa de cama para deitar. E Patrícia chega até a menstruar no mundo espiritual. Aí a gente vai começar O livro passa, né? A gente vai começar a achar que tem constipação, que tem diarreia. Daqui a pouco a gente vai começar a achar que tem papel higiênico. E, gente, Kardec fica de cabelo em pé. Agora, ajudou a difundir o espiritismo. O brasileiro é tão noveleiro, a gente guarda uma novelinha. Então, show de bola, são romances. Beleza. Então eu respeito todos esses irmãos, todas essas literaturas. Se não fossem elas, o espiritismo estaria muito menor do que é.
mas eu não abro mão de Kardec. Emmanuel, com muita sabedoria, falou: sempre que houver dúvida entre eu e Kardec, fique com Kardec. E aí, nesse quesito, eu estou seguindo Emmanuel. Maravilha. É isso aí. Que seguir Emmanuel nesse caso é seguir Kardec. Maravilha. Tiago, na obra de Kardec, que é o Espiritismo, que é uma obra básica, eu vou dizer básica agora como uma das primeiras, base, né, uma que base. ele dá pra gente até entender o conceito do que é Espiritismo, as noções mais básicas de início, né? Kardec, ele fala nessa obra que nós não devemos julgar as práticas religiosas alheias, os rituais religiosos, né? E aí, como você sabe, a gente tem uma série de religiões espiritualistas no Brasil, que é a Umbanda, o Candomblé, e dentre outros, Os esotéricos. os esotéricos, enfim. Mas aqui e acolá a gente pega alguma pessoa do meio sempre criticando, Sim. colocando essas religiões como algo inferior, como algo de espíritos mal assistidos. E aí a minha pergunta para você agora é essa: como é que o espiritismo se coloca nesse diálogo interreligioso? Até porque Kardec chegou a afirmar que o espiritismo, ele pertence não apenas a uma religião, mas a todas. E destaca mais que na época dele todos os médios da sociedade parisiense não eram espíritas, eram Isso de aí, outras religiões. Isso aí. Como é que a gente pode fazer esse diálogo interreligioso sem ferir, sem machucar e sem denegrir nenhuma religião ou alguém? Eu ontem fui fazer uma palestra na Câmara Municipal de Picuí. Picuí é quase Rio Grande do Norte. Isso. A Casa Espírita lá foi fundada por 5 católicos e um bandista. Olha. Eu amo fazer palestra em terreiro de Umbanda. Eu amo. Eu adoro. Nossa. E quando posso, e dá tempo, se eu estiver vindo do trabalho, eu dou um jeito de parar o carro em algum lugar, eu boto uma calça branca, uma blusa branca e faço palestra descalço. Eu adoro. E tenho muito amor pelos irmãos de Umbanda. Na verdade, eu sou apaixonado pelos pretos velhos. O Espiritismo me diz que amuleto não existe. Que um objeto não pode ter poder. Sim. Eu ganho cristal, eu ganho terço, eu ganho bonequinho, eu ganho uma imagem de Bezerra de Menezes. Ficou um pouco cabeçudo, mas tá bonitinho. Tá no meu escritório. Eu não rezo pra ele, eu não acredito que ele... Não, mas eu achei que é uma homenagem, é um busto. Sim. Ontem eu adquiri um bonequinho, gente, de Kardec sentado na mesa, do Chico Xavier, é maneirinho. Eu sou muito aberto a tudo. E é tão bonito você ver as pessoas depositando o seu carinho, a sua fé dessa maneira, e eu respeito. O espiritismo, ele é inclusivo. Você é um bandista, quer ser espírita? Pode, você continua sendo um bandista. E vai no espiritismo, estuda, questiona o lado das pesquisas, que depois a gente pode falar, que eu sinto tanta falta desse olhar científico. Você pode vir estudar, pesquisar, entender e continuar um bandista. Você é católico, você gosta da missa, você gosta dos ritos, você gosta do padre com aquela batina, você gosta daquelas imagens. Show de bola. Mas você simpatiza com a questão do espiritismo, quer entender essa lógica da reencarnação, você pode continuar católico. Eu tenho um grande irmão, um grande amigo, o Álvaro Mordecai, ele é judeu. Ele é judeu e é espírita. Então, o espiritismo não é religião. Você vem para a doutrina espírita para conhecer, para entender e pode continuar tendo a sua crença religiosa. Então, a gente precisa ter mais esse acolhimento. Eu tive a oportunidade de ir na cerimônia de um grande irmão meu, o Fábio, que era no Candomblé. Fomos lá, comemos um bobó de camarão maravilhoso, as roupas lindíssimas, as roupas, né, da cultura afro. Então, eu acho que é isso. Se você é preconceituoso, você está vivendo errado. Ai, mas eu sou cristão, eu sou de Jesus. Se você é preconceituoso, você está nas trevas. A gente precisa aprender a amar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ô, Tiago, deixa eu falar uma coisa. Uma intuição agora que eu recebi. Eu acho que você até vai concordar comigo, você como médium, como pessoa que tem um pouco de sensibilidade, a gente sempre percebe muito no ambiente da casa espírita que os trabalhadores da casa espírita, a gente vê um ecumenismo muito grande dos trabalhadores espirituais. Eu falo isso até pela casa que eu faço parte, porque lá na nossa casa a gente vê padre, vê freira, vê caboclo, vê preto velho, vê uma série de espíritos que não foram espíritas,
que é o que é mais interessante. Eles não foram espíritas, mas estão dentro da casa espírita, trabalhando e ajudando. E eu cheguei uma vez até a indagar um dos espíritos, ela disse, mas tem muitos espíritos aqui que são de outras religiões. E a resposta que eu tive foi essa: a rotulação é coisa da terra. No mundo espiritual, o único rótulo que seguimos é o amor. Olha aí, ó. Nossa. Toma que é de graça. Toma que é de graça. Desde esse dia, eu comecei a observar as coisas com outro olhar. Um olhar de não criticar, de não julgar, mas de acolher. E o que eu acho mais interessante, que você postou no seu canal, na sua página, é essa sua ida até as casas de Umbanda para palestrar. Sim. A gente tem um companheiro nosso aqui do Movimento Espírita, Frederico Menezes, que esteve aqui. Frederico Menezes começou a fazer uma série de palestras em terreiros de Umbanda lá no Recife. E eu acho isso magnífico, porque a gente tá botando o espiritismo além das paredes de uma casa espírita. A gente tá levando ele para fora. E a gente só vai conseguir fazer essa união, essa fraternidade com esse respeito, com esse carinho pelas pessoas, sem ferir ninguém. Olha que engraçado. Tem um grande irmão, um grande amigo, diretor de uma sociedade espírita enorme. Como ele me confidenciou isso em segredo, eu não sei se posso tornar público assim, citando o nome dele, então não vou citar. Mas ele dirige uma organização espírita, eu acho que só de médium ele deve ter lá uns 300. Nossa. Tá? E aí, ele conta pra mim o seguinte: Tiago, meu pai, né, meu padrasto, meu pai fundou isso aqui, um negócio enorme, enorme, enorme. Lindo trabalho, queria tanto falar o nome, mas não vou falar. Ele falou, meu pai, ele tinha essa mediunidade de vidência muito aberta. E certa vez a gente foi num terreiro de Umbanda e chegou lá, tava um médium fazendo atendimento com o Exu Caveira. Essa entidade, para quem não conhece, ele trabalha com uma capa. Assim, gente, não é preconceito não, mas dá um pouquinho de medo, sim. Poxa, porque o pessoal fica vendo negócio de filme de terror, essas coisas. Então você chega e tá um cara com uma capa. E olha que eu sou flamenguista. Mas tá o cara com uma capa vermelha e preta, com um chapéu e com o nome Caveira, você fala assim, meu Deus, né? É um personagem de filme de terror. Então você acaba tendo essa imagem assim, né? Que choca um pouco. Mas com certeza tem um propósito esse nome. Enfim. Então ele chega lá, e o Caveira tá dando atendimento com o médium. E o pai dele fala, tá acontecendo uma coisa curiosa ali. Ele o quê? Tá vendo aquele médium Exu Caveira que tá atendendo o rapaz? Tô. Não tem caveira nenhuma. O espírito que tá atrás dele, tá do lado dele, é um baixinho, gordinho, português de bigode. Olha. Vamos lá conversar com ele, vamos falar com ele. Fomos aí, tirou, foi ser consultado nesse serviço de candomblé. Falei assim, amigo, eu tô te vendo. O médium tá paramentado, com a capa, com essa vestimenta, mas eu vejo como você é. Eu tô vendo você com essa roupagem. Você é um baixinho, português. Aí ele falou, meu filho, a gente aqui trabalha pro amor. Eles aqui precisam dessa indumentária para dar credibilidade. Eles precisam dessa alegoria. Então a gente coloca. Olha que legal. Ele não era uma caveira. Né? E isso, jabazão, explica aqui nesse livro, Diário de um Quase Anjo, tem uma passagem. Isso aqui é um estudo profundo sobre mediunidade. Algumas casas têm utilizado esse livro para estudo de grupo mediúnico. O Diário de um Quase Anjo, esse nome Quase Anjo, né? Ele diz o seguinte, eu já precisei me fantasiar de anjo. Eu já precisei colocar asa. Porque se a pessoa vai entender, né, na fé dela, por exemplo, não sei, protestante ou católica, que o trabalhador de Jesus, que o trabalhador de Deus tem que ter asa, eu coloco asa. Sim. Mas ele até brinca que, Tiago, galinha tem asa e não voa. Espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Não é de aeróbus. Com a velocidade do pensamento. Mas se eles precisam dessa alegoria, a gente veste. Olha que legal, né? Então, amigo, esses rótulos são uma bobagem nossa, né? O que vale nessa linguagem universal é o amor. Exato. Maravilha. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu fiquei sabendo que, com muita generosidade, o Tiago vai conceder um dos livros dele para um sorteio, né, nas nossas mídias. E aí o livro vai ser esse livro aqui, bem especial,
que é família difícil, parente problema. Eu acho que ninguém aqui, né, tem um parente problema ou uma família difícil, hein? Segundo ele, na palestra que eu assisti recentemente, se você não reconhece o parente, é você. Afinal, a gente está num planeta de provas e expiações, então a gente veio para resolver esses nós nas nossas relações. E aí, dentro desse contexto, a gente muitas vezes, nas religiões que a gente busca, numa tentativa genuína, né, de querer ser melhor, de querer evoluir, a gente segue à risca os rituais, de ir à missa ou de ir para palestra pública, até de evangelizar, de fazer doação, de fazer caridade, e a gente esquece algumas coisas básicas, né? Algumas premissas básicas que são a prática desse amor, do perdão, da compaixão, dentro dos laços mais difíceis, das relações mais complexas, porque são aquelas feridas mais íntimas, mais profundas, e que parecem que às vezes nem merecem serem de fato perdoadas. E é muito difícil, de fato, superar essas dores, né, Acho que que você andou permeiam. assistindo uma palestra hein, sobre isso. Assisti muitas. Que permeiam, né, a alma. Então, eu queria que você trouxesse pra gente reflexões acerca desse caminho mais profundo, que o real convite para o espiritismo não é esse de frequentar as casas, né? Trabalhar, né, na doutrina espírita é um chamado necessário para a nossa evolução, mas a principal missão que a gente vem aqui fazer é uma missão íntima, né? E que começa dentro do seio familiar. Então, como dar esse primeiro passo? Além de comprar o livro para ajudar obras assistenciais. Quem compra o livro ajuda a Escola Espírita Joana de A Ângeles. gente vai falar sobre ela ainda. Então, beleza. Mas vamos lá. A gente percebe que muitos de nós buscamos religiões. Então você quer ser um religioso. Aí você acha que para agradar a Deus basta você ser um bom católico, um bom espírita, um bom protestante, uma pessoa religiosa, né? Um bom candomblessista, um bom bandista. E na verdade não é isso que Deus espera de você. Deus não está contando quantas missas você vai, ou quantos passes você toma, quanto dízimo você dá. Deus está nem aí para isso. Deus só quer saber a sua capacidade de amar. E a família é um validador. A família é um termômetro para entender como está a nossa capacidade de amar. Se o único objetivo para a justiça divina é que a gente aumente a nossa capacidade de amar, está em um bom termômetro, né? Como é que está a sua paciência com aquele parente chato? Como é que está o seu perdão com aquele parente tóxico? Como você consegue conciliar e superar esses desafios para essa vitória espiritual? Então, esse livro eu acho que ele entrega bastante. Não dá para falar no podcast, mas ele vai trazer dicas assim preciosas. Esse livro traz reflexões muito profundas. Eu vou te contar um segredo que você não sabe. No final de cada capítulo, o Espírito Júlio, ele te convida a responder umas reflexões. Olha. Depois que você responde cada uma, rapaz, acabou de ler o livro, você vai só nas páginas de reflexão e vai ver o que você escreveu. Você vai encontrar todas as respostas que você precisa para os desafios familiares que você enfrenta. É uma terapia, então, o livro. É terapêutico. É terapêutico. Eu não vou falar com a terapia, senão daqui a pouco o conselho vai processar. Não é terapia, mas ele é quase terapêutico. E tem uma coisa... Vamos falar de acessibilidade? Sim. Depois que acaba o livro, no final tem aqui curiosidades mediúnicas. Então, eu vou trazer algumas curiosidades do que aconteceu comigo durante essa minha relação com o Espírito Júlio na psicografia desse livro. São momentos muito legais. As pessoas acham que é um espírito sisudo, que é um espírito sério, que é um espírito bravo, mas vai haver até momentos de trocas descontraídas entre nós dois, curiosidades, informações. Então, curiosidades mediúnicas no final é muito bacana, muito legal. Maravilha. Vamos lá para agora uma pergunta. Eu acho que essa pergunta eu esperei anos para fazer para o Tiago. Eita! Só que eu não imaginava que eu ia ter a oportunidade de estar frente a frente com ele. Eu fico feliz ou fico com medo? Eu não sei. Tiago, primeiramente eu queria te dizer que eu sou muito fã do seu filho. Admiro o trabalho de seu filho. Acho lindo essa participação dele com você nas palestras. Acho ele um excelente palestrante. Acho que está fazendo um trabalho bacana de inclusão no meio espírita. Mas
mais uma vez voltando a uma postagem que você fez, você contou uma história a respeito do seu filho quando ele era mais novinho e um problema de saúde que ele teve e recebeu assistência espiritual lá no Tupiara, no Rio de Janeiro, que é uma casa magnífica, viu? Só sabe quem vai lá. Atende milhares de pessoas. Milhares de pessoas, lá no Lins, no bairro do Isso. Lins, né? E eu queria que você contasse pra gente como foi esse processo com seu filho. Até se você pudesse falar um pouquinho mais lá do Tupiara, porque muita gente aqui de Campina Grande faz, eu vou mandar carta lá pro Tupiara, pro Tupiara, pro Tupiara. Mas muita gente não sabe, o Tupiara, ele é uma casa universalista, É. né? Tem muita ligação também com as entidades. Lembra uma igreja católica. É. Tem bastante imagens. Tem bastante imagem. Tem uma ligação ainda com as entidades que trabalham no contexto da Umbanda. Eu queria que você falasse aí pra gente como foi essa assistência para o teu filho, essa cura dele. Então, o meu filho, ele sofria de uma tosse misteriosa. Meu filho muito branquinho, então ele tossia até ficar vermelho, parecia que ia morrer ali na sua frente, era horrível, horrível. Ele não conseguia mais brincar, ele não conseguia mais correr, nenhum exercício físico, nadar, nada que vinha essa tosse terrível. A gente foi na principal pediatra da cidade, e ela não conseguia descobrir nada, mais de 20 exames e não conseguia. E aí eu falei, eu sou espírita, por que eu não levo numa casa que faça cirurgia espiritual? E aí fui lá no Tupiara, não se cobra nada, como tem que ser. A turma que andou se enrolando aí tem um negócio de umas cobranças, né? Tinha um trabalho tão bonito em Goiás, né? Sim. Então, compra cristal daqui, compra remédio dali, sai fora. Não se compra nada. Então a gente chega lá com uma garrafa de água, e essa aguinha é colocada ali os remédios espirituais, né, dentro da nossa crença. E aí, como é que é a cirurgia espiritual lá? Os médios em volta de uma sala, uma mesa de cirurgia, com aquela luz e tudo mais, e eles fazem a oração, eles rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria e falam, olha, quem te operou foi o doutor fulano. Depois tem uma parede com a foto desses médicos espirituais para você mentalizar, saber quem é, porque depois, por 3 ou 4 semanas, ele passa a visita na sua casa. Você que tem medo de espírito, o espírito vai lá te visitar. Contato minha amiga. Então você deita, se concentra, faz uma oração, espera essa visita. E é muito interessante porque ela parece um hospital dos anos 50, 60. Os médiuns todos, né, incorporados e paramentados com seus jalecos, as enfermeiras com aquele chapeuzinho de enfermeira, lembra? Com aquele vestidinho, né? As macas de ferro, aquela coisa toda. E o que aconteceu nesse processo? Luiz Gustavo, o LG, ele fica curado de maneira súbita. A gente recebe a visita desse médico espiritual. Na verdade, a gente pega no sono, a gente dorme. E quando a gente acorda, meu filho, papai, mamãe, o que foi, filho? Veio um moço aqui, mexeu na minha barriga. Tinha 2 anjos do lado dele. Ele mexeu na minha barriga e disse que eu vou ficar bom. Ele faz esse relato. A partir dessa noite, ele nunca mais tossiu. Então, é muito interessante esse relato de fé e cura. Acredito que Ítalo já deva ter alguns casos por lá também. A gente, né? É tão bonito. Mas eu queria trazer um outro... Você está satisfeito? Demais. Eu queria trazer um outro olhar que eu estou sentindo esse chamado, que é o olhar de pesquisa. A gente precisa entender. O espiritismo também é ciência. Sim. E no Brasil, o espiritismo se torna uma religião. Tiago, tem problema nisso? Tem, eu vejo. Qual é o problema? Daqui a pouco a gente está copiando práticas que nós não concordamos e que Kardec discorda. Então, qual que é o objetivo de trazer a ciência de volta? Vamos pesquisar, vamos analisar, vamos entender. Então, por exemplo, olha, fiquei curado. Traz o exame do antes e depois. Sim. Vamos pegar a opinião do médico, vamos entender isso. Tiago, eu recebo muito caso assim, Tiago, eu fiz uma cirurgia espiritual e quando eu voltei no médico para fazer a cirurgia da terra, o médico falou que o problema tinha sumido. E ele me pergunta, você já fez cirurgia nessa região? Eu falo, não fiz. Ele é engraçado que aqui no exame de imagem aparece uma cicatriz. Pega esse exame de imagem, leva para a perícia. Isso aqui pode ser uma cicatriz mesmo? Não pode? Eu queria juntar elementos para quem sabe a gente falar, olha, nós temos provas reais e irrefutáveis aqui. Eu acho isso bacana.
pesquisar a mediunidade, entender se isso é real, se não é. De qualquer maneira, dá certo, tá dando certo. Sim. Agora, é o quê? É placebo? É a fé? A sua fé te curou, como Jesus ensinou, né? O médium Ítalo Vilar, ele cura os outros? Ou não? Ele é só uma ferramenta? Jesus que cura? Não, é a pessoa que se cura. O que está acontecendo aqui? Vamos estudar. Essa psicografia é real? De onde vem isso? Como tinha como saber disso? Não tinha? Então, eu acho importante esse olhar científico. Eu gosto disso. Eu gosto de trazer essa racionalidade. Quem sabe a gente consegue provar para o mundo o seguinte: pessoal, é muito mais do que fé. É real, é científico. Quem sabe um dia a gente consiga. Então eu sinto muita falta da ciência. Eu sinto falta do espiritismo original de volta com Kardec. Olha, eu concordo em tudo que ele falou. Eu até sou mal visto por muitas pessoas, acho que já comentei até com Thaís sobre isso, porque eu sempre tenho batido nessa tecla, até nas casas espíritas que eu vou. A gente precisa voltar para prática científica dentro da casa. A gente precisa trazer esse contexto de ciência com mais praticidade, porque a gente tem visto hoje, Tiago, algumas casas se tornando igrejas. Sim. Igrejas. Tem casas que você Que não vai... há problema, né? Não, Mas não. vai na igreja então, ué. Não há problema. Mas às vezes até eu falo assim com a minha esposa, ela fala assim, vamos pra tal casa? Eu digo, não, se for pra tal casa, eu prefiro ir lá pro Sagrado Coração de Jesus, que é do lado lá de casa, pra gente ouvir a missa. Porque tá tomando um contexto assim, que o pessoal tem esquecido de falar de elementos mais práticos da casa espírita, né? Aprofundar mais essa questão. Eu acho que um cara hoje que tem feito isso com uma maestria magnífica a nível de Brasil e internacional é o Dr. Paulo César Frutuoso. Sim, querido. O trabalho dele tem sido um trabalho que está colocando a parte científica médica para pensar. Ele sai da casa espírita e vai pro ramo acadêmico, pro ramo médico. Isso! Bastidores. A gente até mandou um WhatsApp aqui para ele agora. Foi, né? Então, é isso. E olha que legal. Kardec fica feliz com isso. Olha, vamos sair da crença religiosa. Espiritismo não tem templo, mas parece, né? Então, vamos sair dos templos espíritas e vamos levar para as academias. Eu estava num encontro, num seminário de neurociência e espiritualidade, agora, semana passada, no auditório da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os médicos não espíritas, mas dizendo o seguinte, eu posso não acreditar, eu posso ser ateu, mas nós comprovamos que a fé, que a crença do paciente é uma ferramenta absurda nas curas e nos tratamentos. Então a gente precisa incentivar, a gente precisa respeitar. Isso se debate hoje no Conselho Federal de Medicina. Olha. Ítalo, quem sabe, Ítalo, daqui a alguns anos, tadinha, minha esposa, quando ela pensa que eu vou diminuir, eu aumento o negócio do espiritismo, né? O espiritismo arranca meu dinheiro embora, porque eu deixo de trabalhar, deixo de atender cliente, mas eu amo. É uma vitória do espírito sobre a matéria, né, meu amor? Então a gente pode ganhar menos um pouquinho e dedicar mais com Jesus. E o que acontece? Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga trazer um olhar mais científico sobre, tô falando em primeira mão, Sim. sobre as curas espirituais e sobre o poder, se é real ou não, da imposição de mãos. Será que a gente consegue comprovar alguma coisa na fluidificação de uma água, uma oração num passe? Será que a gente consegue encontrar pelo menos indícios que podem futuramente virar uma comprovação? Então, eu estou sendo convidado a trabalhar nessa linha. Nossa, não esqueça de mim, por favor. Sherlock Holmes. Me coloca nessa, porque eu também estou nesse pensamento aí, nessa Legal. questão. Tiago, deixa eu só aqui puxar um outro gancho agora, que eu acho que eu tenho que puxar, tá na minha cabeça também. Puxa. Tem uma instituição lá do Rio que é minha meta na encarnação conhecer. Opa, É a minha meta, tá? acho que eu já sei qual é. E eu vejo você lá sempre, algumas vezes, por lá, lançando seus livros, que é o Lar de Frei Luiz. O Lar de Frei Luiz. E eu não sei porquê, mas eu acho que você tem uma ligação muito grande com aquela casa, com o Lar de Frei Luiz. Fala aí um pouquinho pra gente sobre essa instituição lá que você vai.
Esses 2 livros aqui, o Diário de um Quase Anjo e ali, ó, pertinho da Thaís, Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura. Esse livro é de Ítalo. É presente de Ítalo. Os 2 foram lançados na editora Frei Luiz. O Lar de Frei Luiz, ele é uma casa que acolhe muitos irmãos de outras religiões. Sim. Pô, eu tenho um amigo meu que diz, Tiago, quando o desespero, você está se afogando, até jacaré vira tronco. Então, quer dizer, você é de outra religião, mas o bicho está pegando, você vai em todo que é lugar. E lá tem muitos casos relevantes de curas, de remissões de doenças, de controle de doenças, enfim. Então as pessoas depositam muita fé nesse trabalho, né? Por exemplo, a amiga que me convida, que me escala lá para fazer palestra, ela foi para lá com um tumor inoperável na cabeça. Nossa. Então existem muitos casos bacanas, né? O Lar de Frei Luiz, eu brinco de maneira respeitosa, eu digo que lá é tipo um parque temático espírita. Se você entrar na Disney, do Beto Carreiro, sabe? Lá é o seguinte, você entra, chama Mini Cidade do Amor. Lá não existem salas de passe, são casas. Nossa. São várias casas. A gente chama de sala, sala 1, sala 2, sala 3, sala 15, mas na verdade são casas. Então você imagina um grande bosque, né, que fica em Jacarepaguá, na Boiúna. Então é um grande bosque com várias casas. No meio tem o salão lá, que são 550 lugares. Temos a escola, né, o educandário. Temos uma creche lá dentro. Temos a Casa de Filipe, que é um abrigo de idosos, né? E a renda desses livros, infelizmente, vai para lá, porque eu queria poder botar no meu bolso, né? Mas Chico Xavier maravilhoso e Divaldo maravilhoso ensinam pra gente o que se deve fazer com o dinheiro de Jesus, não é verdade? Então, meu amigo, lá de Frei Luiz, assim, pra mim é um evento ir lá. Eu vou lá, eu tô na boa, gente. Não me entenda mal, não. É como se eu estivesse na Disney. Vamos aonde agora? Vamos na montanha-russa? Assim, vamos aonde? Vamos lá no bosque. Aí tem um bosque lindo. Vamos lá. Aí tem lá tem serviço de psicologia. Maravilha. Tem um departamento de psicologia, tem um departamento de estudo da mediunidade, tem um departamento de infância. É uma mini cidade do amor. Lá parece... Embora eu tenha uma resistência com Kardec para acreditar em colônias espirituais, mas lá parece que você entrou no mundo espiritual. E tem a característica, embora a doutrina dos espíritos diga que não tem nada a ver cor, você pode trabalhar de roxo, de preto. Mas lá, todo mundo anda de branquinho, né? E é óbvio que eu não vou ser o rebelde kardeciano, então eu vou de branco também. Então, não precisa ser inconveniente, né? Não precisa esfregar na cara das pessoas. Sim. E eu acho lindo, eu faço questão, vai eu e a minha família estiver de branquinho lá. É uma delícia, cara, é uma paz. Visite, é um trabalho incrível. Agora, uma coisa, posso dar um recado? Pode, Sim. por favor. Vão haver imperfeições humanas. Claro. Na mansão do caminho vai ter imperfeição humana. Sem dúvida. Do lado de Frei Luiz vai ter imperfeição humana. Vão ter as nossas vaidades, nossos conflitos, nosso exercício de poder. Podemos ter irmãos que, de repente, foram antigos bispos e sacerdotes e agora querem estar ali na posição do espiritismo. Sim. Toda casa espírita vai ter conflito. Vai ter um que quer aparecer mais, um que quer aparecer menos. Vai ter um que faz mais, vai ter um que fala de mais e faz de menos. Vai ter de tudo. Não espere encontrar mentores espirituais nas direções das casas espíritas. Pare de se decepcionar e se frustrar. Todos nós somos doentes e limitados. E é isso que você vai encontrar numa instituição espírita. Porém, é um lugar de muita luz. Kardec vai dizer que não existe lugar sagrado. Isso a gente aprende no espiritismo. Não, esse lugar aqui é sagrado. Não existe. Essa mesa aqui, que faz aqui nessa mesa... Não, a mesa é só uma mesa. Mas o que é incrível é o trabalho. Então vá que você vai se apaixonar. Ai, que maravilha. No episódio anterior que a gente gravou, antes de Tiago, a gente estava com um psiquiatra, falou de saúde mental, né, que foi o Leonardo Machado, e ele trouxe um pouquinho, né, dessa ciência já estudada, já comprovada, da psiquiatria, da psicologia positiva, da psicologia da gratidão, como isso afeta o nosso lado esquerdo do cérebro, comprovadamente, trazendo não só uma prevenção à saúde mental, mas também um auxílio na diminuição das sequelas das reincidências. Existem estudos comprovados em pessoas que têm estresse pós-traumático, que é um quadro grave, agravado já, de doença, e que como a esperança, a gratidão e algumas virtudes que o espiritismo traz no dia a dia, elas podem trazer uma melhora muito significativa nesse quadro e também no bem-estar.
Então, a gente já tem a ciência ali caminhando nessa área da psiquiatria e eu espero que nessa outra área também, da comprovação do passe magnético e de outras coisas, também avance, para que a gente possa realmente colocar a espiritualidade, a filosofia, a ciência ali andando lado a lado. Quem sabe a gente não consegue reunir um grupo. Vocês já tiveram com a Ana Teresa Camasmi aqui? Sim. Ela é um amorzinho do meu coração, adoro ela. São pessoas sérias. Existem pessoas sérias, né? Eu tô no 8º período de psicologia, não pretendo clinicar, não vou divulgar meu consultório e minhas consultas online nos meus meios espíritas. Eu acho que a gente tem que saber, inclusive, separar isso pra caramba, né? Senão a gente cai no erro de se aproveitar financeiramente do trabalho de Jesus. Mas são irmãos, assim, muito valiosos, né? Porque psicologia é ciência, psiquiatria é ciência e o espiritismo anda de mãos dadas. E aí a gente vai culminar, sabe aonde? Na filosofia oriental. Mente sã, corpo são. Olha que beleza, né? Perfeito. E a verdade, como a gente estava conversando no carro, vindo para cá, é que a gente se coloca como trabalhador nessa missão do espiritismo, mas a verdade é que a grande modificação acontece dentro, né? Eu não tenho dúvida que no seu trabalho de tarefeiro do bem, o grande beneficiado foi e é você. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que toda a arrecadação dos seus trabalhos nesses livros, eles vão para uma escola, né, de crianças, que é a escola Joana de Ângeles, na Escola Espírita Joana de Ângeles. E eu queria saber como esse trabalho mudou e afeta a sua vida, como seu trabalho na caridade transformou o homem que você é. A Escola Espírita Joana de Ângeles, ela foi fundada sob orientação de Divaldo Pereira Franco. Lá a gente tem 240 crianças. Em período integral, são 800 refeições por dia. E eu aprendi com Kardec que você não tem outra coisa para fazer com dinheiro de livro espírita se não é caridade. A maior caridade para Jesus é a promoção social e a promoção espiritual. Eu fiz um vídeo polêmico e eu devo ter perdido uma meia dúzia de amigos, tem gente no meio espírita chateado comigo. Se entra o interesse da grana, sai o propósito espiritual. Não dá para servir Deus e a mamão ao mesmo tempo. Eu não posso transformar o meu perfil espírita num perfil para vender serviços próprios. E olha, seria tão cômodo. Eu brinco, mas é verdade. Se eu fizesse do meio espírita uma fonte de renda, eu ia ganhar, não ia ganhar o dobro do que eu ganho no meu salário profissional, na minha vida profissional. Eu ia ganhar 5 vezes o que eu ganho. 5. Se eu somar cachê de show, que também, infelizmente, a gente doa tudo. Ai, meu Deus, que burrice minha. Se a gente somar cachê de show e somar venda de livro, eu ia ganhar 5 vezes o que eu ganho hoje. Minha esposa deve morrer de ódio disso, com certeza. Podia estar nos carros melhores, né? Nas viagens mais luxuosas. Pela cara dela ali, pelo choro, acho que ela morre de orgulho. Não, ela tem muito orgulho. Então, não é lição de moral. Eu sou muito doente. Eu tô nessa porque eu sou muito doente. Mas é só o que Kardec ensina. Chico e Divaldo vêm assinar embaixo dizendo, olha, é assim que tem que fazer mesmo. Um grande amigo, eu vou falar o nome dele, Luiz Saigusa, proprietário da editora Intelitera. O Luiz era muito próximo de Divaldo. Ele falou assim, Thiago, pouca gente sabe. Divaldo desencarna pagando aluguel para morar dentro da Mansão do Caminho. Ele pagava o aluguel. Ele pegava da aposentadoria dele e pagava o aluguel. Ele não tinha o direito de morar lá de graça. Então, é sobre isso. Agora, irmãos valiosos, com conhecimentos assim que tocam muitos corações, estão escolhendo outro caminho. Mas isso não é espiritismo, o espiritismo não ensina isso, esse não é um caminho espírita. É o livre-arbítrio desse irmão que acha que está certo, que ele acha que tem o direito, é a escolha dele. Agora, dirigentes espíritas, você vai fazer congresso, vai fazer seminário, vai convidar, pergunta para que serve aquele trabalho, para onde vai aquela grana, pergunta só para você não se sentir enganado. Eu sinto falta da transparência. Se você escolher esse caminho, vá fundo.
mas seja honesto com o público e seja honesto com quem te convida. Não, eu acho que eu tenho direito sim, eu dou palestra dessa, eu escrevo livro, eu acho que esse dinheiro tem que vir para mim. Só seja transparente. E aí os dirigentes espíritas vão avaliar se isso está de acordo com a doutrina ou não, e o trabalho vai acontecer. Então, amiga, é essencial. Eu me sinto útil, eu me sinto um pouco melhor e talvez eu esteja reparando coisas que eu fiz e que eu ainda faço. Eu devo ter atrapalhado muito o trabalho de Jesus, eu devo ter atrapalhado muito os corações mais jovens. Então, é essa a tarefa, amiga. É fazer grana para fazer o mundo melhor. E aí, desculpa, quem não gosta fica chateadinho agora, mas é justiça social, sim. É a gente promover quem está caído. São pessoas que não teriam acesso à educação de qualidade. São pessoas que merecem ter um curso profissionalizante. E olha, o diretor da escola, César Said, de vez em quando ele compra as coisas com dinheiro do livro, ele fala, Tiago, a gente agora está comprando aqui os kits de manicure, porque vai ter profissionalizante de manicure. Então, Tiago, agora a gente trocou todas as janelas da escola. Tiago, compramos todos os kits de educação física e bolas e materiais. Tiago, agora tem ar-condicionado em todas as salas. Tiago, olha que legal. Não é Tiago, Zé Mané, Zé Ruela. É a espiritualidade e é o trabalho, a fé e a compra de vocês. Quem está interessado, quem está em casa, como é que pode ajudar? Como é que encontra teus livros? Você encontra meus livros da seguinte maneira. A nossa equipe de produção está a postos. Vai lá no Instagram, Thiago Brito Espiritismo. Ele já te manda o link direto no direct. Eu queria esse livro. Vai te mandar o direct, vai te mandar o link. É só você clicar, o livro já chega aí na sua casa. E, infelizmente, não pinga R$1 no meu Pix. Você está ajudando direto a escola. Que maravilha. Olha, eu acho, Tiago, que essa questão ainda do dinheiro ela é muito mal vista no nosso meio, né? E é de suma importância a gente destacar o poder positivo do dinheiro. Porque hoje aqui na Terra sem dinheiro a gente não faz nada. O dinheiro não é mal, Ito. A gente, né? A gente quer agradecer até o Colinas Engenharia, que é o nosso parceiro. Mas eu gosto da Colinas Engenharia, sabe? Porque ela tem empreendimentos maravilhosos. E olha que legal, a Colinas Engenharia, ela é uma empresa muito bem conceituada e muito bem estruturada aqui na Paraíba. E o que ela faz? Ela apoia iniciativas do bem. Isso. Então, isso é justiça social. Ela consegue... Olha, o seu Colinos... Ibson, na figura de Ibson. Ibson! O que eu vou chamar de seu Colinos, que é mais engraçado, Ibson. O seu Colinos, ele podia pegar a grana e só passear, viajar, gastar com a família. Mas não, ele deposita na esperança de um mundo melhor. Ele é um dos patrocinadores do nosso show de comédia que está rolando aqui em Campina Grande. Então a gente já agradece. Se todos os empresários tivessem essa consciência social, essa consciência espiritual de um mundo melhor, né? Regenera. Thaís, eu acho que o Espiritismo tem uma história na sua vida de regeneração. Ítalo, eu acredito que tem uma história na minha vida também. Então, apoiar esse podcast é saber que essa porta de regeneração vai se abrir para novos corações. Né? Colinas, mandou bem, hein? E ó, tô sabendo os apartamentos maneiros, hein? Parabéns. É exatamente isso. Sem eles não seria possível esse projeto existir. A arte espírita é muito apoiada pelo Colinas Engenharia, além de ter um trabalho magnífico na área de construção, realmente no Nordeste inteiro. Eles fazem esse apoio, essa justiça social através do bem-estar e do patrocínio de projetos como esse. E se Ítalo tem alguma pergunta ainda que quer fazer? Satisfeito. Eu quero encerrar com a sua visão, uma mensagem final que a gente sempre faz, né? E a sua visão para o espiritismo no futuro. Eu sei que a gente já está construindo esse espiritismo hoje. Teu filho vai dar continuidade, né? Essa mensagem Coitado, no não futuro. joga essa responsa nele, não. Tadinho. Eu Filho, boto brincadeira, filho. Não é você que vai tocar tudo. Calma. Tudo não, né? Mas assim, ele já é um nome, né? Que Sim, tá, sim. tá crescente nessa jornada, nessa tarefeiro do bem. E eu queria que você deixasse essa mensagem para todo mundo que está nos assistindo, uma mensagem, né? Que o Espiritismo ele vem trazer uma mensagem consoladora, e a verdade é essa. Então a gente estuda ciência, mas antes de tudo a gente acolhe e consola. Porque na nossa experiência terrena a gente vem cheio de dores, cheio de traumas, cheio de feridas. E a gente precisa primeiro tapar, estancar o sangue, para depois estudar e edificar. Kardec fala sobre isso, né? Primeiro ama, né? Jesus fala, primeiro ama, depois estuda.
Então, primeiro precisamos amar. Então, deixa essa mensagem para todo mundo e tua visão do que é o movimento espírita, do que é essa filosofia para as décadas que estão a vir. A gente cansou de esperar o futuro. Então a gente quer fazer o movimento espírita no presente. A gente quer o jovem trabalhando hoje. Trabalhando agora. Olha só, não vai me derrubar não, eu vou falar. A gente quer o jovem trabalhando hoje, agora. A gente vê Thaís, essa jovem, né? Thaís, quase te adotando, Thaís. A gente vê essa jovem tão bonitinha falando aqui. Não quis esperar o futuro, é o presente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, meu filho tem 17 anos e faz palestra por aí. Olha que legal. Como é que está na sua casa espírita? Por que o jovem não está fazendo? Ai, mas o jovem é tímido e não tem iniciativa. É tarefa sua encorajar esse jovem, abrir oportunidade para esse jovem. Coloque esse jovem para fazer palestra em dupla. Olha, vamos fazer uma palestra com o tio aqui? Quando você vê, depois da segunda, terceira, ele já está fazendo sozinho. Vamos construir ações inovadoras e ousadas como essa, desse podcast. Então é isso. A hora é agora. A gente vai fazer um mundo melhor agora. A gente vai fazer uma sociedade melhor agora. Então, essa é a mensagem de Jesus, a mensagem de Kardec para os nossos corações. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa. Tiago, você realizou um sonho de um fã seu que sou eu. Você é maluco. Quer estar aqui com você nesse bate-papo foi algo magnífico. Não, o Ítalo foi um plus, um presente vindo Regenera, o Ítalo foi um presente extra, adorei. Ai, gente, muito obrigado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Agradecer ao Regenera por me aceitar aqui hoje. Você é sempre bem-vindo, a Thaís, meu amigo. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar, mas dessa vez não aqui, lá no Rio. Não, vai lá. Vai lá. Vou mandar mensagem pra você, pra sua esposa. Vamos marcar um almoço, um jantar, uma confraternização, tá? Com certeza. Tá combinado, então. E encontro vocês no próximo episódio, gente. Um abraço. Um abraço, gente. E quando a gente surgiu em 2016, a gente determinou muito claramente o que a gente queria. A gente queria ter uma empresa forte, uma empresa com uma marca consolidada, mas que principalmente entregasse para os clientes um produto melhor, num preço acessível. E aí em 2016 a gente bateu o primeiro prego na madeira e oficializou a Colinas Engenharia. Com o tempo, a Colinas ela buscou sempre empreendimentos maiores. Então saiu do Colinas Village de 20 apartamentos. Em seguida a gente produziu o Portal das Orquídeas com 16 apartamentos, porém com área de lazer maior. E em seguida veio o Portal das Bromélias com 32 apartamentos. E a gente pode dizer que a Colinas é uma das poucas empresas de Campina Grande, uma das poucas empresas do mercado paraibano e, por que não, do mercado do Nordeste, que investe efetivamente em tecnologia de construção. A gente trabalhou inicialmente o sistema construtivo laje nervurada, depois a gente passou por outros empreendimentos com blocos de alvenaria estrutural. E agora, com o Portal das Palmeiras, a gente está trabalhando com o sistema de paredes de concreto moldado em loco. Então, a gente, durante esse período, 2018 até aqui, a gente já teve grandes mudanças, tanto na parte administrativa quanto na parte de inovação, na parte de engenharia. Normalmente você quer melhorar a tua construção, para isso você aumenta muito o custo, você repassa esse custo para o cliente não tem condição de pagar esse custo mais alto e esse ciclo não tem fim. Se você não tem a capacidade de investir em tecnologia, em gente, no ser humano que vai te ajudar a construir isso, e em um processo efetivo, isso de fato demanda muito investimento mental, humano e de capital. Se você tem essa capacidade de fazer isso, você consegue sair desse ciclo. E a gente viu essa possibilidade, realmente investiu nisso, entendeu que era o momento e nós conseguimos. O grande objetivo da Colinas, como construtora, é entregar um produto popular e com várias outras qualidades. Não é porque é popular que vai ser feito de toda forma. Hoje a Colinas ela conta com vários sistemas de obra, tanto para controle como também para fiscalização. Então é interessante que a gente vê o crescimento da empresa, principalmente no que diz respeito a processos internos, né, de organização de documentos, organização financeira, de melhorias de processos internos, de implementações de sistemas. E trabalhar num ambiente desse que nos permite
aplicar melhorias, buscar novos métodos que possam sempre, no final, nos dar melhores resultados, isso motiva muito os seus colaboradores. Então, se parar para pensar sobre o crescimento da empresa, né, a gente pode considerar um crescimento exponencial, né? A gente não tem um crescimento linear. A gente começou com empreendimentos muito pequenos na cidade e hoje a gente já está com empreendimentos que se comparado a empresas de longa data, né? Não, a Colinas, sem dúvida, eu costumo dizer aqui no ambiente de trabalho que a Colinas é uma mãe, né? Então, representa meio que a figura de uma mãe no ambiente profissional, digamos assim. Se eu puder dizer dessa forma, seria basicamente isso. E a Colinas é isso, crescimento constante, com pessoas que amam o que fazem e mais do que isso, pessoas que sabem o que querem. Então, essas 3 palavras resumem bem o que é a Colinas. Desafio constante, resiliência constante e orgulho no final da linha. Orgulho pelo produto que a gente entrega. E quando a gente surgiu em 2016, a gente determinou muito claramente o que a gente queria. A gente queria ter uma empresa forte, uma empresa com uma marca consolidada, mas que principalmente entregasse para os clientes um produto melhor, num preço acessível. E aí em 2016 a gente bateu o primeiro prego na madeira e oficializou a Colinas Engenharia. Com o tempo, a Colinas ela buscou sempre empreendimentos maiores. Então saiu do Colinas Village de 20 apartamentos. Em seguida a gente produziu o Portal das Orquídeas com 16 apartamentos, porém com área de lazer maior. E em seguida veio o Portal das Bromélias com 32 apartamentos. E a gente pode dizer que a Colinas é uma das poucas empresas de Campina Grande, uma das poucas empresas do mercado paraibano e, por que não, do mercado do Nordeste, que investe efetivamente em tecnologia de construção. A gente trabalhou inicialmente o sistema construtivo laje nervurada, depois a gente passou por outros empreendimentos com blocos de alvenaria estrutural e agora com o Portal das Palmeiras a gente está trabalhando com o sistema de paredes de concreto moldado em loco. Então a gente durante esse período, 2018 até aqui, a gente já teve grandes mudanças, tanto na parte administrativa quanto na parte de inovação, na parte de engenharia. Normalmente você quer melhorar a tua construção, para isso você aumenta muito o custo, você repassa esse custo para o cliente não tem condição de pagar esse custo mais alto e esse ciclo não tem fim. Se você não tem a capacidade de investir em tecnologia, em gente, no ser humano que vai te ajudar a construir isso, e em um processo efetivo, isso de fato demanda muito investimento mental, humano e de capital. Se você tem essa capacidade de fazer isso, você consegue sair desse ciclo. E a gente viu essa possibilidade, realmente investiu nisso, entendeu que era o momento e nós conseguimos. O grande objetivo da Colinas, como construtora, é entregar um produto popular e com várias outras qualidades. Não é porque é popular que vai ser feito de toda forma. Hoje a Colinas ela conta com vários sistemas de obra, tanto para controle como também para fiscalização. Então é interessante que a gente vê o crescimento da empresa, principalmente no que diz respeito a processos internos, né, de organização de documentos, organização financeira, de melhorias de processos internos, de implementações de sistemas. E trabalhar num ambiente desse que nos permite aplicar melhorias, buscar novos métodos que possam sempre, no final, nos dar melhores resultados,
Isso motiva muito os seus colaboradores. Então, se parar para pensar sobre o crescimento da empresa, né, a gente pode considerar um crescimento exponencial, né? A gente não tem um crescimento linear. A gente começou com empreendimentos muito pequenos na cidade e hoje a gente já está com empreendimentos que se comparado a empresas de longa data, né? Não, a Colinas, sem dúvida, eu costumo dizer aqui no ambiente de trabalho que a Colinas é uma mãe, né? Então, representa meio que a figura de uma mãe no ambiente profissional, digamos assim. Se eu puder dizer dessa forma, seria basicamente isso. E a Colinas é isso, crescimento constante, com pessoas que amam o que fazem e mais do que isso, pessoas que sabem o que querem. Então, essas 3 palavras resumem bem o que é a Colinas. Desafio constante, resiliência constante e orgulho no final da linha. Orgulho pelo produto que a gente entrega.